Oi, irmãos. Oi, irmãos, joia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar o nosso culto e convido vocês agora a que a gente faça uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo a Ele que nos abençoe no decorrer desse serviço que a gente presta a Ele. Ó Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o santo nome do Senhor, porque estamos começando um culto e cremos que ele é da vontade do Senhor, ele nasceu antes de tudo no coração do Senhor e agradeço ao Senhor porque nós temos a condição, Deus, de fazer isso, ainda que de forma virtual, ainda que não estejamos um do lado do outro, nós agradecemos ao Senhor porque nos reunimos, Deus, em uma só intenção e espírito para glorificar o teu santo nome e ouvir a palavra do Senhor. Muito obrigado, porque tu és o nosso Deus, aquele que cuida de nós, aquele que de eternidade em eternidade é Deus, nunca falhou e nunca falhará. Por isso, Deus, nós nos colocamos aqui como igreja, como povo do Senhor, para te agradecer por esse enorme privilégio, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém? Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo 16. Salmo 16. Farei a leitura de todo o Salmo. Salmo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os seus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu espírito veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Glórias a Deus. Esse hino de Davi, ele é conhecido também como um salmo messiânico. Isso é muito interessante porque a gente consegue ver aqui claramente Davi emprestando a voz ao Messias, a Cristo, né? Principalmente nesse versículo 10, pois não deixarás minha alma na morte, nem permitirá que o teu seu santo, veja corrupção. Isso é maravilhoso. Nós vamos continuar aqui orando ao Senhor, mas antes dessa oração, eu quero pedir que vocês abram no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Atos 3. Embora eu tenha consertado a Genebra, eu estou usando uma aqui que está precisando de conserto também. A capa está frouxa, soltando. E eu não estou usando a Genebra agora porque ela é muito grande para eu colocar aqui onde eu estou. 3,19. Por gentileza. Atos 3, verso 19. E diz assim a palavra do Senhor para nós. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mais uma vez. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nossa realidade diante de Deus é essa e a gente vai fazer isso todas as vezes. Somos pecadores, somos
indignos da presença maravilhosa desse Deus, somos indignos do auxílio dele para com a gente, nossa vida, nossa família, e a gente tem pecado contra ele, isso é verdade. Então nós vamos colocar agora diante do Senhor o nosso pecado, aquele que a gente comete, quer seja por ato, por pensamento, por palavras, até mesmo por omissão. Vamos colocar diante dele, clamando por esse perdão. Conforme nós lemos aqui, se a gente de fato se arrepender e converter, os nossos pecados serão cancelados. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, louvado é o nome do Senhor e nós agradecemos por Cristo Jesus, porque é Ele de fato que cancela os nossos pecados, mas não antes de nós confessarmos, Deus. Então colocamos diante do Senhor nossa culpa, nosso pecado, quer seja por palavra, por pensamento, por ato, ou até mesmo por omissão. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Deus. No nome de Jesus, que o Senhor nos permita viver de forma condizente com a Tua palavra, com aquilo que a gente tem aprendido do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Deus. E claro, sabendo o perdão dos nossos pecados diante do Senhor, nós também te agradecemos. Nós também te louvamos o nome, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus perdoador. Por isso nós te louvamos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu preparei um cântico. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela onde ele está. Consigo sim. E aí eu estou compartilhando para que você possa conhecer e cantar junto. Eu não sei como é que se você está no telefone, se você está no computador. Se a gente vai cantar esse cântico agora, louvando ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados que foram possíveis, que são é possível através de Cristo Jesus. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro por causa dos meus pecados. Jesus se entregou por mim, mas seu plano é um plano perfeito. Sobre a morte ele triunfou. Estás assentado à destra do Pai. Jesus ressuscitou. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro por causa dos meus pecados. Jesus se entregou por mim. Glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que ressuscitou. Mas seu plano é um plano perfeito. Sobre a morte ele triunfou. Está sentado à destra do Pai. Jesus ressuscitou.
ressuscitou. Amém. Por favor, Salmo 150. Salmo 150. Vai lá para o finalzinho do livro de Salmos, ou se de repente você abrir em Provérbios, você volta, que é o último Salmo, Salmo 150. Salmo 150. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, nós vamos louvar ao Senhor com mais 2 cânticos, pedindo a Ele que aceite de nós esse louvor que nós oferecemos a Ele, ainda que imperfeito, né? Pois nós somos imperfeitos, mas pedindo a Ele que nos abençoe, que nos fale ao coração e que receba de fato esse louvor. Vamos cantar ao Senhor. É um cântico relativamente novo, e eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês. Se eu conseguir, ótimo. Não, eu consigo sim. Tá aqui, ó. Compartilhar a tela. Pronto. Aí está. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito
pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Esse cântico, eu acho que ele é de 90 e alguma coisa. É 90 e alguma coisa, uns 22, 23 anos atrás, mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos isso. Não tenho certeza da data, mas é algo em torno aí de uns 20 a 25 anos. E muito bom, aliás. Vamos continuar cantando ao Senhor. Deixa eu compartilhar com vocês novamente a tela, para a gente cantar junto. Bom? Aqui. Vamos lá. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos faz estar a são. Nada além do sangue, nada além do
Glória a Deus. Vamos agora, já nos ajeitando, né? Se tiver que tomar uma água, vai lá, toma uma água rapidinho e retorna para você ter a concentração necessária, o conforto necessário para a gente ouvir a palavra do Senhor. Nosso texto de hoje, ele é razoavelmente pequeno. Ele está na carta de Paulo aos Romanos. Não, é um textinho bom, né? São 11 versículos. Capítulo 5, verso de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais ainda, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pai querido, muito obrigado. Louvamos-te e pedimos ao Senhor que o Senhor nos fale ao coração, a tua palavra, Deus, seja o alento do nosso ser e que, para a honra e glória do teu santo nome, nós continuemos crescendo, Deus, no conhecimento do Senhor e no pleno desenvolvimento dos dons que o Senhor nos tem dado. Pai querido, quero pedir que o Senhor nos fale ao coração. Dê a cada um de nós o conforto necessário, a quietude necessária, a concentração necessária, para que a tua palavra, Deus, encontre em nós guarida e não somente isso, mas que nos transforme para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Nós te louvamos em Cristo. Amém. Durante as cartas de Paulo, certamente, dentro de todas as cartas, certamente a carta aos Romanos ocupa lugar de destaque, né? Alguém já chamou a carta de Paulo aos Romanos de evangelho dentro do evangelho. Toda forma assim, linear, de sistematização profunda, completa, pela qual Paulo, o autor, expõe a sua compreensão do plano da salvação é maravilhoso. A autoria de Paulo, ela não é contestada, a gente já sabe disso, né? Então, mas ele era cidadão romano. E como cidadão romano, por direito de nascença, ele não conhecia Roma. Mesmo ele sendo cidadão, ele não conhecia Roma. Então, seria, unir o útil ao agradável, poder ir para Roma, de alguma forma, né? Então, ele uniria o útil ao agradável. Então, passar por Roma, enquanto ele estava indo ali para a Espanha, esse era o objetivo dele. Então, o que ele queria fazer? Ele queria preparar os cristãos de Roma, os cristãos romanos, para a chegada dele. Então, ele mandaria a carta, essa era a intenção. Ele mandaria a carta e enquanto os irmãos não conhecem a Paulo pessoalmente, conhecem Paulo através do seu escrito, através da carta. Então, a carta serve como uma carta de apresentação, sabe? Que vai na frente dele, na qual o apóstolo Paulo vai expor de forma bem compreensível e sistemática
a compreensão do Evangelho de Cristo, no qual ele chamava, o apóstolo chamava mesmo que, dizia, né, o entendimento que ele tinha era que ele mesmo poderia ser a carta, né, a carta lida, e ele fala que nós, como cristãos, somos a carta lida pelo mundo. Então, ele não chegará a Roma senão 3 anos depois da sua famosa carta. Olha que interessante. Ele só chegou lá depois de 3 anos que ele já tinha escrito a carta. E quando você lê a carta aos Romanos, você vê claramente que ela tem uma divisão. Do capítulo 1, gente, até o capítulo de número 11, final do capítulo 11, é teologia, 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 teologia. Ele está explicando as coisas acerca do ser de Deus, do reino de Deus e como as coisas funcionam, salvação e tal. Do capítulo 12 para frente, a preocupação do apóstolo Paulo é fazer com que aquilo que ele ensinou de forma teórica agora seja aplicável. Então, você pode dividir aí, lembra dessa divisão. Romanos 1 até Romanos, finalzinho do capítulo 11, contém aquela doxologia bonita, né? Porque dele, por ele, para ele e tal. Até chegar naquele ponto, toda a carta aos Romanos está tratando, até o capítulo 11, de teologia. Tá joia? Capítulo 12 à frente é como essa teologia vai ser aplicada na vida de cada crente. Qual era a mensagem? A mensagem era justamente essa. A mensagem de um Deus poderoso, em que todo poder habita, a mensagem de que diante desse Deus nenhum homem pode ser indesculpável, porque Deus se apresenta através da revelação natural. Isso aparece no capítulo de número 1, logo de cara. E tem algumas coisas que ele apresenta com bastante clareza nessa carta, né? Ele está falando ali de uma vida, da vida que, assim, na verdade tem 2 planos, né? Ele vai tratar da iniciativa de Deus nessa relação da redenção humana e depois ele vai falar dessa vida prometida por Deus em Cristo Jesus. Tá joia? Então, assim, nesse segundo segmento é que há a questão da justificação, que é um entendimento que a gente precisa ter ele sempre com muita clareza. Ele vai falar sobre essa justificação pela fé. No capítulo 3, no verso 20, ele está dizendo que não tem obra, né? Não há obra que possa nos fazer pagar o que a gente tem diante de Deus, né? Não tem como a gente ficar quite através de obra. No 3:29 é que não há nacionalidade, porque os romanos, os crentes romanos, principalmente se houvesse um judeu ou outro ali no meio, ele achava que por ele ser judeu, ele tinha de alguma forma alguma proeminência e poderia ser melhor que qualquer outro. Então, na carta de Paulo, também nós vamos ver ele falando que não há grego, não há cítara, não há hebreu, não há gente diferente de gente, né? Então, não só as obras podem fazer com que o homem fique quite com Deus, como também a sua nacionalidade, a sua nascença, né? A família em que ele nasceu pode fazer com que ele esteja bem com Deus. A outra coisa, capítulo 4, verso 10, é que não há ritual, não há religiosidade demonstrada num ritual, faz isso, faz aquilo outro, levanta a mão, faz não sei o quê, blá, blá, blá. Isso não deixa ninguém quite com Deus. Outra, não há herança espiritual que nos torne quites com Deus. Mas o meu pai, a minha avó, o meu tio, o meu fulano, a história do crente de mandioca, né? A raiz é muito boa, mas as folhas já nem tanto. Então, não tem herança familiar que faça que a gente fique quite com Deus. Outra coisa é o perdão. Né? Não há obra, não há nacionalidade, não há rito, não há herança, e que provém da fé, na verdade, né? Então toda obra provém da fé. Toda a nacionalidade vem da fé, porque a gente, na verdade, a gente é adotado em Cristo Jesus, e se a gente tem alguma herança, ela vem da fé, dessa nossa adoção. Outra questão do rito, não há mais rito, né, que possa nos fazer, senão o rito da fé, o rito de crer. Aí não há a herança, aí entra junto com a nacionalidade. Mas tudo isso deve prover da fé, não de nós mesmos, né? Então, aqui no capítulo 5, o apóstolo vai descrever as implicações dessa justificação, ou seja,
como é a vida prometida aos justificados pela fé. Como é essa vida que Deus nos prometeu, uma vez que somos justificados pela fé? Dentre muitos, ele vai destacar algumas implicações, alguns frutos dessa justificação, e eu quero falar sobre eles. O primeiro fruto, ele vai dizer que é paz com Deus. Essa é a primeira e principal consequência da salvação obtida por intermédio de Jesus. Você é salvo, você tem paz com Deus, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, é mediante essa paz judicial de Cristo. Por que judicial? Porque Jesus pagou o preço. Ele pagou a pena. Então, porque ele pagou a pena, nós somos justificados pela fé. A gente tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está ali. Então, em Cristo, na cruz, foi declarada a paz entre Deus e o homem. Joia? Entre Deus e o eleito. Essa paz foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. Então, a obra de Cristo na cruz pagou a nossa vida, a nossa dívida, salvou a nossa vida e liquidou tudo que tinha como queixa contra nós. A Bíblia vai dizer que o que Cristo fez por nós, de fato, foi inigualável. Por quê? Porque havia um escrito de dívida. É como uma nota promissória. Havia uma nota promissória em nosso nome, a qual nós jamais conseguiríamos pagar. E Cristo foi lá e quitou essa nota. Outra situação que vai aparecer como um resultado da justificação é o acesso a Deus. Verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Stott diz o seguinte: o crente justificado desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica de Deus, ou uma audiência ocasional com o rei. Mas temos o privilégio de viver no templo e no palácio. Então, a gente não só encontra com Deus no momento de culto, não, a gente tem Deus disponível o tempo inteiro. E Ele nos tem à sua vista o tempo inteiro. Terceira situação, esperança da glória de Deus, que enche o coração de alegria. Então, uma terceira consequência da justificação é a esperança. Irmão, sem a esperança, o homem se embrutece, sabe? Ele se perde na escuridão de dores, problemas, nesse mundo complicado. Sem a esperança, o homem se acaba. E não é a esperança qualquer, é a esperança da glória. E essa esperança da glória, ela se refere à esperança de recuperarmos, sabe, um dia a glória que foi perdida na queda. Essa é a esperança da glória, né? 4, gloriamos nas tribulações. Cara, somente o justificado, meu irmão, somente o justificado pode dar glória a Deus em meio à situação complicada. Ele diz, exultamos. Nisso exultai, no outro texto lá, 1 Pedro, para ser mais exato, capítulo 1, versos 6 a 8, diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha só, o texto que a gente leu em Romanos, os capítulos 5, verso 3 até o verso 5. Note que aqueles versículos, eles falam de uma capacidade de exultar, de gloriar-se no sofrimento e na tribulação. Capacidade de glorificar o nome de Deus, ainda que numa situação muito complicada. Então, a partir dessa compreensão de que quando assim, a tribulação ela é recebida de forma piedosa, quando a dificuldade é recebida e a gente olha para Deus, vai produzir muito resultado positivo. Olha, tem uma sequência, né? Primeiro vem a resistência. Olha que interessante. Mas antes de vir a resistência, tem que vir a tribulação. Então, a gente nunca vai ser exercitado na resistência se não aparecer a tribulação. Assim como a gente nunca vai ser experimentado na experiência
se não for experimentado, forjado pelo Espírito. Então, vamos lá. Primeiro nós temos o quê? A própria prova em si. Depois, a perseverança, né, que vem por causa da prova, dependendo do crente. Aliás, dependendo da pessoa. Porque crente precisa ser perseverante diante de uma prova. Depois, sendo perseverante, acontece uma coisa interessante. Ele é experimentado. Ou seja, a vida dessa pessoa, ela é forjada, ela é moldada pelo Espírito Santo. Joia? E, de novo, né, a esperança. Sendo que essa esperança, assim adquirida, não vai nos decepcionar. Por quê? Porque essa esperança veio de uma experiência, de um momento em que se foi resistente, em um momento da vida onde houve tribulação. Note como essas 4 coisas são interligadas. O cara ele vai ter esperança, sim, mas não é uma esperança boba, uma esperança quase torcida, sabe? Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Mas essa esperança está vindo de quê? A Bíblia está mostrando para nós que a esperança ela tem uma sequência necessária que ela precisa acontecer para que seja uma esperança que não vá decepcionar quem quer que seja. Essa esperança precisa vir antes de qualquer coisa da experiência. Experiência de ter passado por uma situação, a experiência de ter sido forjado, moldado pelo Espírito Santo. Só que para ser forjado e moldado, para ser experiente, a gente precisa antes ser perseverante, resistente. Mas a gente não tem como ser perseverante e resistente se não houver a batalha. Vocês estão compreendendo? Não há como haver perseverança sem que haja a batalha. Então, olha lá que interessante. Primeiro acontece a luta, a batalha. É assim que se segue. Essa é a sequência. Tá joia? Primeiro vem a luta, a batalha. Aquele trem que vai deixar a gente meio doido. Depois você resiste. Depois você ganha experiência. E ganha na experiência, você tem esperança que não decepciona. 5. Que é a segurança da salvação, verso 9 e verso 10. Ele vai dizer o seguinte, salvos da ira. Paulo, ele vai além da noção legal da justificação, sabe? Não se trata de, como ele mesmo afirma, apenas de ser considerado kit diante de Deus. Trata-se de tornar-se seu amigo, íntimo, próximo. Não é só Deus ter pago a dívida. Ele pagou a dívida e se aproximou de nós. Sem esperar nada em troca, no sentido de que nós não temos nada que podemos dar a Deus, né, que seja maior ou mais interessante do que qualquer coisa que ele já tenha. Então, ele não só pagou a nossa dívida, mas ele se torna nosso amigo. Não só isso, ele também nos torna seu filho. Então, trata-se de passar a ver Deus como alguém com quem se pode desenvolver uma relação afetiva e íntima. Por isso a gente fala a volta e meia da questão devocional. Porque o objetivo de Deus não é só salvar a gente, não é só nos livrar da ira vindoura, mas é nos fazer alguém próximos dele, pessoas próximas dele. 6 e última é a alegria da reconciliação. Esta é a palavra-chave de todo esse processo. A expressão muito mais que aparece de várias maneiras e de forma propositada, sabe? Em todo esse capítulo. Aqui tem qual é a sua função, a questão da esperança. É muito mais, aliás, a reconciliação, né? É muito mais, e muito mais mesmo que justificação. É muito mais que salvação. É reconciliação com Deus. Não é só ter sido justificado. Não é só ter sido salvo. É ser reconciliado, reconectado. É estar em paz com Deus. Vamos partir para a conclusão? Onde a gente vai aplicar?
Então, nesse capítulo 5, Paulo oferece muito mais em Cristo Jesus. Se o primeiro Adão, e aqui está a antítese, né? Ou cada um colocado de lado, o primeiro Adão e Cristo Jesus. Então, se no primeiro Adão a gente recebeu condenação, no segundo Adão, que é Cristo, nós temos muito mais, temos salvação. E claro, como a gente já falou agora, não só a salvação, mas a justificação e a reconciliação. Perdão. 2, no primeiro Adão, a gente recebe inimizade. A gente se torna inimigo de Deus por causa do pecado. No segundo, nós temos muito mais, que é a reconciliação. Verso 10. Terceiro lugar, se no primeiro Adão a gente recebe ofensa, no segundo Adão temos muito mais graça. Quarto, se no primeiro Adão recebemos a morte, no segundo temos muito mais. Verso 17, temos vida. Olha só, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, hoje nós vimos os frutos da justificação e eu quero repeti-los aqui, caso você esteja anotando. Né? Quais são, então, os frutos da justificação? O primeiro fruto é a paz com Deus. O segundo fruto é um acesso que temos a Deus. Né? Nós passamos a ter acesso. O terceiro é esperança da glória de Deus. O quarto é a gente se gloriar mesmo na tribulação. O quinto é essa segurança da salvação futura. Né? A gente sabe que Ele vai perseverar em nós e vai nos abençoar. Glória a Deus por isso. E sexto, a gente tem a alegria da reconciliação. Nós não somos só perdoados, não somos só justificados, mas nós somos feitos amigos de Deus. Por isso eu cantei aquele cântico que eu cantei. Né? O sangue de Cristo nos faz amigos de Deus. E a minha oração, irmãos, é que cada um de nós nos tornemos amigo de Deus. Cada um de nós. E como é que a gente vai desenvolver essa amizade? Através de leitura bíblica e através da oração, através desses meios de graça. A gente tem também a questão de congregar, né? Nem todos estão podendo congregar. E a gente lamenta muito isso, e fazendo as visitas a gente vê o quanto isso tem feito falta na vida de muita gente. Tem gente que não está ligando, porque já não ia antes, então não ia agora, tá no mesmo, né? Tá no empate. Então, para quem não ia antes, tanto faz. Se bem que tem muita gente que até não ia, né? De repente não ia antes, mas agora participa. Mas é um fato de que a pessoa que não liga para Deus, quando pode ligar, quando não pode, geralmente não liga. Né? Então, a gente precisa, de fato, viver essa realidade de entender o que é ser justificado e os frutos dessa justificação. Joia? Então, eu quero pedir aos irmãos que fechem seus olhos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa bênção, né? Essa maravilha que é ser salvo em Cristo Jesus. Bom, em seguida, logo depois da oração, eu vou fazer alguns avisos, né? Bem rápidos, e aí despedir o pessoal com a bênção, tá bom? Pai querido, louvamos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor pela justificação em Cristo Jesus. Justificação essa que nos transforma, que muda o nosso ser, que muda a nossa vida. Então eu peço ao Senhor que no nome de Cristo Jesus, o Senhor nos auxilie, o Senhor aplique em nós a tua palavra, para que nós venhamos, Deus, de fato, viver uma vida
de acordo com a vontade do Senhor. Que os nossos amores, as nossas inclinações de coração estejam todas no Senhor, Deus. Para que, para honra e glória do teu santo nome, nós possamos vivenciar com clareza os frutos da regeneração, Pai. Muito obrigado por nos regenerar, muito obrigado por nos fazer amigos do Senhor. Agora nos ajude a cada um de nós, para a honra e glória do nome do Senhor. É assim que nós oramos em Cristo. Amém. Deixa eu dar os avisos. Nessa semana, agora, né, que está começando hoje, na quinta-feira, a gente vai ter normal a nossa reunião de oração na quinta-feira, né, à noite, às 19 horas, aqui mesmo nesse canal. E no domingo de manhã, a escola bíblica também no canal, né, às 9 horas. O culto à noite, possivelmente, né, eu não tenho certeza ainda, talvez seja presencial. Por quê? Porque eu viajei agora, né? Quando estou falando, eu ainda não fui. Eu estou gravando isso aqui agora na quinta, são 2 horas da tarde. Então, eu não fui ainda. Você está recebendo isso agora. Então, a gente deve ficar em torno de uns 10 dias. Então, eu creio que a gente chegue aqui entre sábado e domingo. Mas, por via das dúvidas, né, você fica avisado que é possível que domingo à noite a gente tenha reunião presencial. Eu devo soltar a lista na quarta, próxima quinta-feira, mas isso vai ficar para confirmar no próprio domingo, tá joia? Então, acho que até sexta-feira eu confirmo se a gente vai ter ou não culto presencial, tá bom? É possível que a gente faça virtual mesmo, o pessoal está bem com medo. Eu vi pela semana passada, né, senti falta de muita gente no domingo passado, e o pessoal está meio com medo mesmo, está meio aterrorizado com corona. Então, talvez a gente acabe fazendo assim mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Quanto à questão da lista de presença, né? Assinatura da ata. Assim que eu retornar, a gente vai resolver isso, tá? A ata já está aí, já está pronta, se não me engano. Acho que falta só eu dar uma olhada nela, dar uma corrigida na redação e imprimir para a gente fazer isso. Tá joia? Como eu falei agora há pouco, eu devo ficar uma semana a 10 dias fora e talvez você tente ligar, lá não é tão bom de sinal, né? Tem lugar que é bom, tem lugar que não é bom. Eu também não fico com o celular o tempo inteiro. Mas se você precisar falar comigo, tiver alguma urgência, você liga, tá joia? Porque pode ser que eu não esteja com o telefone na hora, mas aí assim que eu tiver com o telefone, eu pego e saio de perto, da onde tiver, para de repente ter sinal, e ligo de volta. Tá joia? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Tá, a posse dos oficiais eleitos. Então, quando eu voltar, a gente vai fazer a questão da ata direitinho e já vou marcar, assim que eu botar o pé aqui, a gente já marca, já combina direitinho, tá bom? Aí, inclusive, os eleitos podem se preparar, né, para levar os familiares, porque é um momento não só histórico, mas é uma festa espiritual, né? Nós temos mais líderes para a nossa igreja. Os presbíteros, de fato, são pastores junto com o pastor, né? E o diácono também ajuda nesse sentido no pastoreio. Então é isso, irmãos. Joia? Vamos receber agora a bênção, e aí eu despeço os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebeis a bênção. E agora, queridos e amados no Senhor, que a graça do nosso Senhor e Jesus Cristo, a paz do nosso bendito e amado Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito da promessa, seja com cada um de vós, povo de Deus, não apenas reunidos, Deus, em casa, nos seus lares, onde estão, mas por toda a face da terra, e não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e glórias a Deus. Deus te abençoe, não se esqueça, durante esse período toda a programação vai ser aqui no canal do YouTube,
A gente vai deixar, eu vou fazer já deve ter já a página direitinho lá com toda a programação, tá bom? Deus abençoe e até mais.